Saudações, irmãos e amigos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Muito bem-vindos a mais esta lição da Escola Dominical. Eu gostaria de iniciar esta nossa nova aula com um texto que os irmãos vão encontrar em Atos 18, 24, que assim diz: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de, mesmo que virtualmente, podermos nos reunir e adorar-te. Adorar-te estudando a tua palavra, ouvindo do teu Espírito. Que este Espírito seja particularmente generoso no dia de hoje, a cada um de nós, a começar em mim, para que a tua palavra, o teu desejo e a tua vontade seja manifestada no coração de cada um de nós. Lhe rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje, dando sequência à série de estudos que estamos fazendo sobre personalidades bíblicas e que lições essas personagens trazem para nossas vidas, para o nosso dia a dia, estaremos estudando um personagem que não é tão conhecido na palavra de Deus como a maioria dos que já vimos nas lições anteriores. Hoje, falaremos de um personagem cujo nome é Apolo, que é um personagem que aparece no Novo Testamento, não faz parte daquele quadro inicial dos discípulos de Jesus, mas tem um papel extremamente relevante na igreja neotestamentária, aquela igreja que surgiu imediatamente após a ascensão de Jesus Cristo, do qual nós, como cristãos, como igreja cristã, somos descendentes diretos desta empreitada. Apolo era um evangelista, líder de igreja, amigo do apóstolo Paulo. A maioria dos textos que nós temos sobre Apolo, ainda que não são tão amplos quanto de outros personagens, ele normalmente está ligado ao apóstolo Paulo. Descrito como eloquente, poderoso nas Escrituras, fervoroso no Espírito e instruído no caminho do Senhor. Nós encontramos isso em Atos 18, 24, que foi o texto que nós lemos no início desta lição, e para dar uma ideia geral do que se trata a vida de Apolo. A vida de Apolo, ela é tratada principalmente nesse texto que iniciou com Atos 18, 24, e vai até Atos 21, 14. Essas são as principais referências, ou seja, está dentro de Atos, as principais referências de Apolo. Depois tem um par de outras referências que também nós vamos mencionar oportunamente. Mais ou menos, para colocar em termos de tempo, nós estamos falando introdução de Apolo dentro da Bíblia acontecendo mais ou menos no ano 54. É importante ter claro que quando nós falamos disso e posicionamos mais ou menos no ano 54, nós estamos já assumindo uma série de coisas muito importantes e relevantes para entendermos um pouquinho mais da obra e da vida de Apolo. Lembra que os evangelhos começaram a ser escritos nesses anos. As cartas de Paulo vieram posteriormente, e já nem vou falar, obviamente, das cartas de João, que vieram bem, mas depois, tudo dentro do primeiro século. Então, o que é que nós tínhamos nesse período? Nós tínhamos um evangelismo um evangelismo onde os evangelistas diretamente se dirigiam
àqueles que estavam interessados na palavra do Senhor. Porque não existia uma Bíblia como nós temos hoje. Então, as dificuldades da época eram muito maiores e graças ao Espírito Santo, que agia no meio desta comunidade, é que a palavra de Deus era disseminada para todos os cantos do mundo conhecido da época. E então, no ano 54, mais ou menos, nós temos essa viagem de Apolo a Éfeso. É interessante também notar que, pelo texto, dentro dessa faixa que eu mencionei para vocês há pouco, nós vemos que a compreensão de Apolo da verdade, da vida e da obra de Jesus Cristo era bastante incompleta, ainda que ele tenha se submetido à vontade de Deus e pregar da palavra de Deus, mas fica muito claro que Apolo tinha um entendimento incompleto do Evangelho, que ele, basicamente, ele só estava familiarizado com o Evangelho de João. Nós vemos isso com o batismo de João Batista, perdão. E nós vemos isso em Atos 18, 25. Então, nós temos um Apolo cujo empenho é grande, mas cuja compreensão é limitada. E aí entra o papel de Áquila e Priscila, amigos de Paulo, que passam tempo com ele, ensinando e preenchendo aqueles vazios entre o que Apolo já sabia e o que o Apolo deveria saber da obra e da vida de Jesus Cristo. Nós vemos isso em Atos 18, 26. Então, depois deste treinamento, ele, armado com a mensagem de Deus, ele imediatamente se envolveu no ministério da difusão da palavra de Deus e se tornou um dos grandes defensores e divulgadores dessa verdade que nós chamamos evangelho, as boas novas. Apolo viajou e, eventualmente, se encontrou, inclusive, em Corinto. Então, ele não se deteve em Éfeso, que foi onde começa a história narrada de Apolo, mas ele viajou em outras localidades. Uma delas é Corinto, onde nós vemos em Atos 19, 1. E ali tem uma afirmação associada a esta época, que se encontra em 1 Coríntios 3, 6, que é muito interessante, que ele diz que ali em Corinto, Apolo regou aquilo que Paulo já tinha semeado. É interessante ver essa colaboração cristã e a vontade, o desejo de se complementar dentro de um objetivo comum, que é a divulgação e a pregação da palavra de Deus àqueles que não a conhecem. Mas é interessante que nesse mesmo livro, essa carta aos Coríntios, a primeira carta de Coríntios, também nós vemos Paulo tratando de um ponto interessante e triste, que é uma divisão dentro da igreja, tipo de uma secessão, e alguns dizendo, olha, eu sou mais favorável a Apolo, outros dizendo que era mais favorável a Paulo ou aos outros apóstolos como Pedro. E nesta igreja, nesta carta específica, Paulo trata dessa secessão, onde fica óbvio que não era vontade de Apolo criar essa secessão. Essa secessão, essa divisão, foi criada pelos próprios membros dentro da igreja e é justamente onde Paulo admoesta com firmeza a igreja, chamando a atenção para esse ponto. A última menção de Apolo na Bíblia vem de uma carta de Paulo também a Tito, né? Onde ele pega lá no capítulo 3, versículo 13, ele
pede para Tito tomar um cuidado especial com Zenas e Apolo. Então, obviamente, nessa época, Apolo estava rumando para Creta, que era onde Tito estava, e Paulo ainda considerava Apolo como um colaborador e amigo muito valioso, a ponto de fazer essa recomendação. Portanto, fica muito claro que eles, durante todo o ministério de Paulo, trabalharam de maneira conjunta e foram colaboradores, e mais que isso, amigos de se importar um com o outro. Alguns acreditam que Apolo acabou voltando para Éfeso em algum momento, onde foi que iniciou a história dele na igreja cristã, e que serviu a igreja ali. Mas isso, de novo, não tem um embasamento bíblico, é uma tradição, basicamente. Outros também identificam Apolo até como o autor da carta aos Hebreus. Mas, de novo, não existe evidências fortes desse tipo de situação dentro da Bíblia e mesmo evidências arqueológicas. Então, isso é basicamente alguns comentários de algumas pessoas, algumas suposições. Em resumo, Apolo era um homem letrado, um homem estudioso, estudado, né, zeloso pelo Senhor e que um grande talento para pregação, principalmente, que ele pôs à disposição da propagação do Evangelho. Ele fez a obra de acordo com a vontade do Senhor, trabalhando com os apóstolos e outros ministros que, de acordo com a graça de Deus, tendo o conhecimento do Senhor como a base de sustentação deles. É interessante que essa parte nós vamos encontrar na segunda carta de Pedro 3,18, né, confirmando a questão de usar de maneira construtiva os dons dados por Deus para o trabalho do próprio Deus. Mas isso nos remete à questão de cerne, a questão principal desta breve aula de hoje, que é que lições, afinal, nós podemos tirar da vida desse personagem que eu rapidamente descrevi, de Apolo. Bom, Apolo, ele tinha, quando nós vemos essa história, nós estamos falando de mais ou menos 25 anos depois da morte de João Batista. Então, Apolo, ele tinha o conhecimento do anúncio de João Batista sobre a vinda do Messias, a vinda iminente do Messias e do batismo de arrependimento que João Batista anunciava. Então, obviamente, não parece provável, pelos indícios da idade de Apolo, que Apolo tenha pegado esses conhecimentos em primeira mão, tenha conversado e ouvido de João Batista isso. Então, na realidade, isso foi trazido para ele em Alexandria, que é de onde ele veio. Alexandria, meus irmãos, só para termos uma ideia e nos posicionarmos, Alexandria fica no Egito e era o centro do mundo helênico, do mundo grego, digamos assim, né? No Oriente, incluindo o Oriente Médio e Norte da África. E ele foi criado de lá, de família judia, com excelente educação, e nesse ambiente onde efervescia o centro da cultura. Eu quero lembrar aos irmãos que fazia mais ou menos uns 70, 80 anos já, naquela época, a época de Apolo, que os romanos tinham tomado aquela região. Mas ela tinha vivido quase 4 séculos sob o domínio da cultura helênica, da cultura grega. E isso transformava essa região
uma região que, muito embora estivesse do outro lado do mar Mediterrâneo, uma região praticamente grega, em costumes, em língua, em tradições e na modo de estudar, na filosofia e na visão do mundo, que a gente chama de cosmovisão. E foi lá em Alexandria que, seguramente, com uma excelente educação, as evidências indicam isso, nosso amigo Apolo teve essa educação que seria tido hoje como uma educação top, como se o cara estivesse fazendo, sei lá, Oxford, e estudado bastante, tendo um doutorado nisso. Sim, ele era uma pessoa de uma classe privilegiada e que aproveitou isso para fazer uma grande formação, e nesse meio ele veio tomar conhecimento da mensagem de João Batista. Apolo investiu bastante nele mesmo para conhecer os ensinos da palavra de Deus. A sua eloquência como comunicador é óbvia, é descrita diretamente na Bíblia, o que transformou ele, com o treinamento adequado, principalmente com o estudo da palavra, num grande instrumento de Deus, naquele momento específico onde a igreja estava se formando. A educação dele, como eu disse, nós podemos ver isso ainda no capítulo 18 de Atos, nos versos 24 e 25, né, que, como eu disse, é uma educação privilegiada, mas ele aproveitou-se deste privilégio, dessa oportunidade, para se formar e, neste ambiente, abrir a sua cabeça e o seu coração para a palavra de Deus e daí levar ao mundo. Uma outra coisa interessante é que fica bastante claro em todos os textos que nós vemos que o foco de atenção de Apolo era o conhecimento da palavra de Deus. Para compreender a palavra de Deus, nós temos que procurar o próprio Deus. Deus se revela através da sua palavra. E Apolo procurou conhecer qual é a palavra de Deus, qual é a mensagem de Deus para cada um de nós, na época e hoje. As Escrituras, de maneira geral, ela aponta para Jesus Cristo. E eu acho muito importante, como lição de vida, ter claro que Apolo, ele iniciou com um conhecimento extremamente limitado da verdade e do papel de Jesus Cristo. Como eu disse, iniciou-se basicamente com a revelação de João o Batista, e ele foi crescendo no seu entendimento, dando oportunidade para que o Espírito Santo agisse nele e ele crescesse em espírito e em verdade. Foi aí que entrou o papel de Áquila e Priscila, ajudando neste descobrimento da plenitude da palavra de Deus. Mas repara, e essa é uma lição importante, que mesmo não tendo a compreensão completa da palavra, da revelação de Deus, nosso amigo Apolo, ele se empenhava já na obra, na divulgação da verdade do Evangelho, das boas novas. Uma lição muito importante. O entusiasmo do nosso amigo. Nós vemos em vários textos, mas citando um em Atos 18, no versículo 25, nós vemos a paixão e o entusiasmo que Apolo pregava. Não se tratava de uma pregação formal, não se tratava de uma pregação pela obrigação de pregar.
mas era óbvio o entusiasmo, a alegria e o envolvimento de Apolo na divulgação da palavra de Deus, na divulgação desse evangelho. Eu acho interessante que existe um texto já no versículo 25 do capítulo 18 de Atos, que diz fervente em espírito. Isso é uma descrição muito interessante, que denota, demonstra esta alegria, esse envolvimento, esse entusiasmo com a palavra de Deus e a entrega dessa palavra para outras pessoas, para atingir outras pessoas. Apolo pregava com temor. Não basta ter entusiasmo. Entusiasmo, sim, é importante, é uma das lições que ele nos deixou, mas é importantíssimo pregar com temor. O que é pregar com temor? Morrendo de medo de Deus? Não, não é isso. Meus irmãos, temor na Bíblia é a palavra designada para respeito, para compromisso com a verdade. Esse é o ponto importante. Então nós vemos que Apolo, ele tinha a preocupação com este compromisso com a verdade. Por isso, ele se predispôs a aprender mais da palavra de Deus a partir daquilo que ele já conhecia. Quero lembrar, uma vez mais, que ele tinha um conhecimento limitado da revelação de Deus, porque chegou a ele, em Alexandria, apenas a mensagem de João Batista, que obviamente não é a mensagem completa. É a mensagem importante e introdutória do Messias aqui na Terra, mas não é a mensagem completa. E é justamente este temor que o levou a descobrir qual é essa revelação completa da palavra de Deus. Porque só entusiasmo, meus irmãos, ainda que muito importante, ele não resolve o nosso problema da relação de Deus. Nós temos que ter temor, que é o apego à verdade, que é o compromisso com a revelação de Deus em si, e não com aquilo que eu acho que é, aquilo que eu entendo hoje, mas um compromisso que nos leva a constantemente estarmos abertos à obra do Espírito Santo para a nossa edificação. Outro ponto que eu acho que é muito importante, e para reforçar isso, é a questão de estarmos sempre abertos a aprender. Eu já toquei nesse assunto algumas vezes, mas eu faço questão de bater isso como um ponto específico das lições de vida de Apolo. Por quê, meus irmãos? Nós temos uma tendência de acomodarmos com uma certa situação onde nós encontramos um conforto. Isso é uma lei quase que física. Ela serve para o ser humano, assim como ela vale na física, no universo todo, onde existe uma lei que diz basicamente que todos os corpos procuram um lugarzinho onde tem menos energia. Isso é uma lei universal dentro da física. E o ser humano, ele se comporta mais ou menos disso. Nós temos uma tendência muito forte de nos apegarmos a algumas coisas onde nos sentimos confortáveis e não crescermos, não aprendermos, não nos aventurarmos a considerar que talvez existam mais coisas do que aquilo que nós entendemos, do que aquilo que nós vemos. E isso é uma lição importante de Apolo, da vida de Apolo, que muito embora tendo uma formação excepcional, muito embora tendo compreendido a mensagem de João Batista, ele entende, aceita e trabalha
no sentido de complementar o seu entendimento para que a plenitude do entendimento da revelação de Jesus Cristo faça parte da vida dele e da sua pregação do Evangelho. Isso é muito interessante, meus irmãos, como lição para cada um de nós, mesmo nos dias de hoje. Todos nós, como eu disse, temos essa tendência. E eu fico muito triste mesmo, quando eu ouço de um cristão, e às vezes já de avançada idade, e que conta, olha, eu até hoje tenho exatamente a mesma visão do que há 30 anos atrás, quando eu entrei na igreja. Até hoje, eu tenho exatamente o mesmo compromisso de 30 anos atrás. Até hoje eu tenho o entendimento. Até hoje eu tenho a experiência de 30 anos atrás. Meus irmãos, isso é lamentável. Porque de duas a uma, ou você já tinha o conhecimento pleno, completo e perfeito do Senhor e da sua obra há 30 anos atrás, o que é pouco provável, uma vez que conhecer a Deus é impossível para o ser humano. Isso é um processo. Ou você perdeu 30 anos da sua vida que poderia ter crescido, que poderia ter investido mais dos seus talentos para entender na plenitude a revelação do Senhor. Um outro ponto que eu acho muito interessante para a gente considerar é que a seriedade de Apolo em toda a sua obra. Como eu disse no início da nossa aula de hoje, os textos referentes a Apolo na Palavra de Deus não são tão abundantes quanto vários de outros personagens que nós já estudamos aqui, neste espaço. Todavia, é bastante emblemático em ver a seriedade que Apolo demonstra em todo o seu comportamento descrito nesses textos que nós narramos. Basicamente, a seriedade vem do compromisso claro de Apolo com a verdade revelada de Deus. E vemos um esforço nisso, não só na vida pessoal dele, procurando entender e se aproximar cada vez mais desta verdade do Senhor, mas do seu empenho de levar esta verdade que o Senhor revela a ele para outros. Finalmente, um ponto que eu acho bastante interessante, e nós vemos isso em Atos 18, 27, na segunda parte do versículo, por exemplo, é o encorajamento que ele dá, que ele transmite. Esse encorajamento de que, olha, nós estamos em uma obra grandiosa. Nós temos um Senhor que é poderoso. E isso nos motiva a perseguir neste trabalho de evangelismo, de exortação da glória de Deus, porque nós temos uma boa causa. Nós temos uma causa vencedora. Nós temos uma causa do Senhor. Então, isso reflete naquele entusiasmo que nós já falamos antes, naquele compromisso que nós também já falamos, nesse comportamento de Apolo com relação à palavra de Deus. Agora, finalmente, o último ponto que eu gostaria de falar, na realidade relembrar porque nós já falamos, é aquele famoso ponto de 1 Coríntios 3, 6, que
de trabalho em equipe. Isso é uma coisa extremamente importante e que carece nos nossos corações um espírito de colaboração, entendendo que a obra não é minha, não é sua, mas a obra é de Deus. Então nós temos lá em 1 Coríntios 3:6, aquela famosa frase que nós já falamos aqui, que Paulo semeou, Apolo regou e assim vai. Que, em outras palavras, a mesma obra sendo trabalhada por Paulo, por Apolo e por outros. Não dá para você apontar a obra e dizer isto é meu, eu fiz, olha como eu sou um cara bom. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a obra dele aconteça para a honra e glória de Deus. Não é para criar um fã-clube meu, ou dele, ou dela, ou de seja quem for. Não é esse o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus é levar a verdade a todos para a honra e glória de Deus. E essa é uma das lições muito importantes que nós vemos também na vida de Apolo. Com isso, meus irmãos, a gente, nesses poucos minutos, delineamos basicamente a vida deste personagem descrito no Novo Testamento chamado Apolo. Um homem que vem de boa família, teve muito boa educação e que se dedicou de uma maneira irrestrita, séria e profunda ao Senhor que ele veio a conhecer. Um conhecimento este que não aconteceu num estralo, um conhecimento este que não veio a ele exclusivamente enquanto ele estava dormindo e caiu em cima dele, mas foi resultado da abertura de Apolo, para que o Espírito de Deus agisse na sua vida, para, através de outras pessoas e do meio que ele estava, a plena verdade do Senhor fosse revelada na sua vida e, a partir de então, pregado a todos que lhe rodeavam. Nesse processo, nós vimos algumas lições de vida que Apolo nos deixou, sendo que uma das principais é o seu temor do Senhor, sua preocupação em passar a palavra de acordo com a verdade de Deus, o que o levou a estudar a palavra de Deus, a ouvir do Espírito Santo através das oportunidades que ele foi inserido, incluindo no início a questão de Áquila e Priscila, que tomaram ele um curso de discipulado, e desta forma trazer a palavra de Deus primeiro para ele mesmo e dessa forma levar para todos os outros. Que esta lição de Apolo seja aplicável na sua vida e na minha, e que esse mesmo temor demonstrado por Apolo seja o temor que nós, cada um de nós individualmente, demonstremos em nossa vida junto ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por ter vindo ao mundo para nos resgatar do pecado, por seu sacrifício, pela sua amizade, Senhor, pelo Espírito Santo, que foi enviado para que abra nossos corações e nossas mentes para a sua verdade. De maneira especial, te damos graças por tua palavra revelada na Bíblia, onde, através de exemplos de pessoas que nos precederam, o teu Espírito revela a cada um de nós nos dias de hoje
qual é a tua vontade, qual é o teu direcionamento para as vidas de cada um de nós, para que possamos desenvolver contigo, ó Pai, uma comunhão perfeita. Para que possamos ser em Ti, Senhor, servos úteis. Para que possamos, Senhor, crescer em estatura e graça, para a honra e glória do Teu reino. E agradecemos este privilégio, esse seu amor, esse seu cuidado para cada um de nós, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.